da Fala Salvador, com Renato Santos. A partir de agora, vai começar o programa da Fala Salvador, com Renato Santos. Um segundo que eu lancei ela, criei ela com A partir de agora, vai começar o programa da Fala Salvador, com Renato Santos. Boa tarde, meus amigos, boa tarde a todos vocês que nos assistem. Estamos aqui na Fala Salvador com o nosso entrevistado, o presidente do Sindicato Licenciado e Vereador de Salvador, Hélio Ferreira. Presidente do sindicato, Hélio Ferreira, em primeiro lugar, agradecer a Deus, pela oportunidade e pelo senhor ter aceitado o convite da Fala Salvador, dando espaço à nossa estreia. Muito importante isso. Vamos tirar dúvida dos trabalhadores rodoviários, dos amigos, dos seus eleitores e dar a palavra ao senhor, sobre esse convite, o que o senhor achou e desse momento aqui agora na Fala Salvador. Boa tarde, Renato. Boa tarde, bancada. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Para mim é uma honra, estar sempre presente em qualquer meio de comunicação, mas parabenizar aqui também você, toda a sua equipe, pela essa iniciativa de ser mais um comunicador da cidade de Salvador, do estado da Bahia e do mundo, que hoje é tudo linkado. É verdade. Então, assim, é uma grande satisfação a gente estar debatendo temas importantes para a nossa cidade, no qual estou vereador, e para a questão também dos trabalhadores de transporte, do qual eu faço parte. Então, para mim é uma grande satisfação, me sinto assim muito à vontade e prazeroso de estar aqui e ter recebido este convite desse novo meio de comunicação, assim, dessas iniciativas importantes para a nossa cidade. Muito mais prazeroso para a Fala Salvador estrear o nosso programa com o senhor. Vereador, nós temos aqui perguntas polêmicas para o senhor, perguntas que vamos tirar dúvida de alguns trabalhadores. Vamos falar para os nossos ouvintes da tal campanha salarial que foi guerra, sabemos aí, assistimos aí, então vamos falar da nossa campanha. Eu queria começar a nossa entrevista com o senhor falando de um menino que saiu de Ponto Novo e ganhou o mundo. O que o senhor tem para falar para a gente, como o senhor chegou à cidade de Salvador? É muito emocionante falar dessa parte, aí você mexe com o sentimento. É essa a intenção que o seu eleitor e os seus rodoviários querem saber. Mas, enfim, a minha época, hoje o interior sempre às vezes é um pouco mais difícil, mas na minha época de criança, as coisas ainda eram mais difíceis ainda. Então você muitas vezes tinha que migrar para os grandes centros urbanos, como ainda é hoje acho que um pouco menor. Mas essa migração que era para sobrevivência, e até para ajudar os familiares. Eu, desde antes de vir para Salvador, que eu já ajudo minha família com meus trabalhos do campo, e outros serviços de cidade. No interior eu já trabalhava nas fazendas, ganhava metade que um homem ganhava, desempenhava o mesmo serviço, mas por ser menino ganhava metade. Isso para ajudar minha mãe a criar meus irmãos mais novos. Saí da fazenda, vim para a cidade, colocar água, não tinha água encanada, então a água era carregada do rio, em animais, eu carregava o dia todo colocando água em um jegue, Dureza. Com 4 carotes, às vezes não aguentava nem botar em cima direito, os carotes de 20 litros de água, às vezes tinha que botar o jegue dentro d'água para poder pegar o embalo ali de botar os carotes. Final de semana não tinha descanso, eu ia armar as barracas da feira, desarmar e guardar, para na segunda-feira, 5 horas da manhã, já andar em torno de 6 quilômetros para ir buscar o jegue, eu ia a pé, voltava montado. Difícil. E para poder ali tudo, ganhar o sustento para ajudar a minha mãe, que do outro lado fazia outra correria, para a gente criar os nossos irmãos mais novos. E aí com 15 anos de idade, eu vim para Salvador vender cafezinho. E aqui vendendo cafezinho, em Salvador, naquela época, me tornei de maioridade, aí na empresa que eu vendia cafezinho, meu primeiro emprego de carteira assinada ali no Moinho Salvador. Moinho Salvador, no grupo J. Macedo, que é um grupo grande, Sim. Já foi um dos maiores grupos nacionais, de empresários nacionais, e dali eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Trabalhei 6 anos e 4 meses no Moinho Salvador,
de lá, naquela época que Collor assumiu, tinha uma inflação enorme. Bem alta. Né, bem alta, nós chegamos a uma inflação de 144%. Né, e aí nós chegamos ali, eu puxei o movimento, fui um dos cabeças do movimento lá daquela época, que a inflação corroía o salário todo. Então essa parte de militância já vem de lá de trás. Muito antiga, né? Muito antiga. Participei do movimento por emprego, né? No Campo Grande, na época. Então, assim, sempre teve no sangue essa luta de estar sempre presente nas lutas dos movimentos sociais. E dali a gente cabeçou um movimento grevista, dali fui demitido por perseguição política. Só lhe interrompendo, quando o senhor puxou esse primeiro movimento, o senhor tinha quantos anos? Olha, eu tinha em torno de 25 anos, né? 25 anos. Né? E dali foi um movimento vitorioso, porque imagine você, a inflação acho que oficial foi 84%, né? Mas deu 144% pelos outros órgãos que mediam a inflação. E esse movimento foi uma greve longa, acho que foi 21 dias de greves, a greve foi para julgamento. A gente conseguiu naquela época os 84% de aumento. Show de bola. Né? Porque imagine você perder 84% do salário, você perdia metade do seu salário. Mais que a metade do salário. Mais que a metade do salário, né? Perfeito. Então você conseguiu essa reposição, conseguiu uma estabilidade de 90 dias, mas infelizmente com instabilidade e tudo a gente foi demitido. Todos os grevistas foi demitido. Acho que foi uma questão de honra, naquela época para a empresa, né? E uma perseguição que demitiu quase 200 trabalhadores que fez aquele momento de greve, mas a vitória ficou lá registrada. Teria que ter coragem para fazer isso. Daí dessa greve, fiquei desempregado, né? Já com família, constituí família novo, com 19 anos de idade, já com filhos, e aí fui vender cachorro-quente, né? Lá no Largo do Tanque. Quem me lembra, lá eu vendia o cachorro-quente no carrinho no Largo do Tanque. Nunca parou. Nunca parou. E dali eu fui... fiz teste em algumas empresas, né, de ônibus, trabalhava, e aí eu vendia cachorro-quente, fui vender picolé na praia ali eu saía dali do Lago do Cantagalo com a caixa cheia de picolé até lá na Boa Viagem, trocadinho para sustentar a família, era... o que tinha, mas corria atrás, não deixou faltar, o pão de cada dia buscava tudo isso. E dali me fiz teste na empresa Liberdade, fiz em alguns já, fiz na Campo Grande, passei nos 3 testes. O mais difícil foi na Algum-Já, que tinha que fazer uma redação com 15 linhas e tal, mas passei nesse teste, mas a Campo Grande foi que me chamou primeiro. E daí eu entrei na Campo Grande, né, como cobrador, até hoje estou como cobrador. E daí não parei minha militância política. Comecei a militar na antiga corrente sindical classista, que era uma corrente de participar dentro da CUT, que hoje é CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Daí militando ali com um grande professor, um grande líder, que hoje até é meu líder, que infelizmente aconteceu essa tragédia com ele, que foi o nosso camarada Paulo Colombiano. Dali. Isso, perfeitamente. Saudoso Paulo Colombiano. Paulo Colombiano, meu professor, né, que aprendi muito com ele e continuei essa trajetória de luta até aqui. Que história, viu, nossos ouvintes? Nós conhecemos o nosso vereador, mas poucos conhecem a história de Hélio Ferreira, da onde saiu. É um homem que saiu de Ponto Novo e ganhou o mundo, ganhou Salvador. E poucas pessoas sabiam que Hélio vendeu cachorro-quente, picolé, vendeu cafezinho e se tornou vereador de Salvador. Enfim, história muito bonita. Parabéns, viu, obrigado, vereador? Vereador, temos uma pergunta muito boa para o senhor. Quais são os benefícios que o senhor conseguiu na sua gestão como presidente do sindicato, de lá para cá? Olha, nós temos alguns destaques, né, que benefícios, né? Nós tivemos campanhas salariais, que foi sempre uma referência para outras categorias, até nível de Brasil. Sim. Temos uma situação da pandemia, nós fomos de poucas categorias que fez campanha salarial dentro da pandemia. Vimos isso. Mantemos todos os direitos dos trabalhadores conquistados, não perdemos direitos conquistados até aqui, mas eu destaco algumas bandeiras que ficam presentes. O retorno do quinquênio,
a questão da conquista do TIC nas férias, acho que são poucas categorias que saem de férias e recebem TIC alimentação, é como se fosse uma PL, né? Tem vários outros itens, né, mas esses eu destaco. Eu acho que essa questão agora que a gente fez, esse financiamento para a CNH, a questão da alvaria, né, da gente fazer uma questão... Essa é uma vitória dos motoristas, né? Almejavam muito. No limite ali, né, para evitar várias demissões, como tem uma das empresas que fazia demissões, porque às vezes não tinha esse teto. Então tem muitos itens assim, para a gente citar que... como os empresários reclamam, né, nossa convenção é uma das mais ricas, né, no Brasil, então, até no setor de transporte no Brasil. Nós hoje somos o maior salário do Nordeste, acho que até do Norte, vou até pesquisar isso do Norte. Estamos no topo assim, parecido com algumas capitais do Sul. Se você colocar o salário de São Paulo e colocar o custo de vida, né, de São Paulo e o custo de vida de Salvador, totalmente diferente. Nosso salário termina ficando até maior do que o de São Paulo por essa custo essa de vida ótica, de São né? Paulo, o custo de vida é muito alto. Por essa ótica de custo de vida. Né, somos uma das poucas capitais que mantém o cobrador, né, de ônibus, que é uma luta grande que foi agora nessa campanha salarial e que vai ter muita luta ainda para isso. Então, me considero assim uma gestão vitoriosa, com muitas conquistas e manutenção de conquistas, e principalmente essa questão da campanha, dessa questão de manutenção dos cobradores aqui na terceira maior capital do Brasil. É verdade que os sindicatos do Brasil, eles esperam o seu sindicato fechar primeiro, eles usam isso como referência? Muitos sindicatos, né? Não só do Brasil, mas daqui da Bahia mesmo. A gente vê várias categorias esperando a gente fechar, para fechar bem. E já entrando nessa campanha salarial desse ano, que não foi a campanha que a gente queria, né? A gente queria muito mais, que o trabalho do transporte merece muito mais, mas era o que a gente tinha. E que se a gente fosse, como a gente já tem uma certa experiência, e o acontecimento lá de 2006, né, que a gente foi para uma greve com uma proposta na mesa e saímos da greve com uma proposta pior do que a que estava na mesa. Tempo difícil. E perdemos aí todos os direitos daquela época. Então a gente avaliou com o pé no chão, a categoria avaliou com o pé no chão, e aí mantínhamos, né, aceitamos a proposta do tribunal, conseguimos resolver alguns problemas que não resolveria se fosse para a greve. O tribunal não julga a questão da compensação de horas. Poderia ficar pior do que estava antes, porque se o tribunal, os empresários estavam pedindo que o tribunal considerasse como está na lei, e a lei diz que a hora pode ser compensada, a lei universal diz que a hora pode ser compensada de uma forma direta e indireta. Poderia acontecer do trabalhador trabalhar 6 horas e ficar devendo 1 hora. Isso aí que o senhor falou é bom até para que nossos ouvintes tirem essa dúvida, porque muitos trabalhadores, né, que mandaram as perguntas para a Fala Salvador, e a Fala Salvador, pesquisando, entendeu que se o sindicato dos rodoviários, na gestão do presidente Fábio e na sua gestão como presidente licenciado, fosse para a mesa, se fosse julgar, poderia perder todos os direitos? Poderia sim, porque o tribunal, a gente na mesa conversando com os desembargadores, ele falou bem claro que o tribunal não julga as cláusulas, ele julga o salário. E o tribunal, a nossa previsão é que ele julgasse só a inflação. Então, entendeu? Foi vitorioso. E não julgava a inflação e o aumento do TIC. Não ia julgar essas cláusulas como a questão do teto para questão de alvarias, né, o sinistro, a questão de recolocar lá os trabalhadores que estavam no contrato parcial, a questão das horas extras que a gente resolveu o problema da compensação em 50%, né? Hoje o trabalhador vai receber 50% das horas extras, com o feriado recebe todo o feriado como hora extra, né? Mas o que ele fizer de hora extra ele vai receber 50%, e conseguimos reduzir o período de compensação para 90 dias. Então, se em 90 dias ele não compensar essas horas, ele vai receber essas horas em dinheiro. Então foi um avanço que, se a gente fosse para a greve, não ia ter esse avanço. Primeiro, se a gente fosse para a greve, poderia ser uma greve julgada. A gente não sabe qual seria o julgamento da greve, né? Mas as previsões não seriam boas para esse momento, né? Com essa proposta, com o esforço que o tribunal fez, com a proposta que o tribunal fez. Quem
quem ia julgar a greve não foi os desembargadores que negociou, seria um sorteio para outros desembargadores, então seria muito risco. Então a gente apolou dessa forma, né? E aí a categoria decidiu pelo acordo que estava na mesa, e eu acho que foi o melhor caminho. Eu acho que a gente resolveu aí, resolvemos esses 6 itens, né, desse momento da campanha, e saímos de uma certa forma vitoriosos, porque poderia ser derrotado nessa questão de greve. A greve, ela é o último caso. A greve pode vir desconto de dia, né? Vem multas, vem prisões, vem liminar para você rodar determinada quantidade. Com certeza. De determinados horários. Então, é um transtorno para todo mundo, para a cidade, para a gente. Então, a gente só vai para a greve quando não tem outra saída. Mas, infelizmente, houve a saída e, graças a Deus, foi o melhor caminho e mantivemos todos os nossos direitos, todas as nossas conquistas anteriores. Acredito eu, como apresentador da Fala Salvador, o que eu observo é que só de manter os postos de trabalho dos cobradores, o senhor como padrinho dos cobradores, né? O padrinho dos cobradores na cidade de Salvador, o senhor e toda a sua categoria, toda a sua diretoria do sindicato, é o padrinho desses meninos e meninas que cobram e levam os passageiros em segurança junto com o motorista. Então foi um grande avanço. Foi um grande avanço. Muito, muito grande avanço. Eu considero como um todo, né? A gente não pode tratar só de um tema, né? Porque a categoria não é completa só de cobradores, né? Cobradores, motorista, a administração, manutenção. Então a gente tem que fazer essa luta como todos. Eu acho que, Renato, para lembrar aqui das vitórias, falando em manutenção, eu acho que uma das grandes também vitórias dessa minha gestão foi acabar com a terceirização de manutenção. Sim. Esses trabalhadores da manutenção eram praticamente escravizados. É verdade. Desculpa a palavra, mas assim, eles... Mas é real mesmo. Ele não tinha transporte, ele não tinha plano de saúde, às vezes não tinha ticket alimentação, ele não tinha, atrasava o salário. Não, isso é interessante o senhor falar isso para aqueles trabalhadores que chegaram depois da terceirização não pegaram essa parte, entendeu? Atrasava o salário só saía atrasado. Era um trabalho precário mesmo que existia. Então, logo no início da minha gestão, como presidente, a gente foi um dos pontos de pauta, né, e a gente conseguiu acabar com o trabalho terceirizado nas empresas de ônibus. Então, as empresas de ônibus hoje... na manutenção não tem terceirização, esses trabalhadores hoje todos eles têm todos os benefícios que o motorista e o cobrador têm, né? Tem o ticket alimentação que não tinha, tem o plano de saúde que não tinha. Coisas que poucas categorias têm. Tem um Smart Car que tem 8 gratuidades por dia que não tinha. Então a gente conseguiu também essa vitória para esses trabalhadores da manutenção que trabalhava por terceirização. Vereador, qual foi o sentimento do senhor quando a CSN decretou falência? Coisa que o senhor já tinha passado com a antiga Barra Mar, antiga Vitral. Eu também queria deixar essa deixazinha para o senhor em dizer. Queria deixar essa deixazinha para o senhor. Está me ouvindo? Pronto. Eu queria deixar essa deixazinha para o senhor em dizer qual foi o sentimento que o senhor teve. E qual foi a estratégia que o senhor usou para pegar trabalhadores de uma empresa falida, coisas que aconteceram com a antiga São Luís, com a antiga Santana, e relocar esses trabalhadores em outras empresas? Essa façanha que o senhor conseguiu junto com sua diretoria do sindicato. Renato e todos que nos assistem, infelizmente, a questão da CSN... Vê aqui, produção, o ponto dele. Não foi como eu desejava e como a direção desejava e como os trabalhadores desejavam. Infelizmente, nós tivemos uma situação da pandemia, né, que atrapalhou muito a questão do transporte. Não foi só aqui em Salvador, foi em todo o Brasil. Ainda tem reflexo sobre essa questão da pandemia. Nós vivemos aí uma guerra, né? Com a pandemia foi uma guerra biológica. Verdade. Né? Contra esse vírus e que influenciou em várias coisas. Nós tivemos uma luta muito grande no período da pandemia para proteger os trabalhadores. Nada veio de graça, nada veio pela vontade do patrão, veio pela luta que o sindicato fez.
E depois, em seguida, tivemos essa questão de quebra da empresa. Porque, na realidade, não foi uma empresa. Na realidade, foi 4 empresas dentro de uma, né? Que ali a CSN era composta pela Central, pela BTU, pela Verde Mar e pela Rio Vermelho. Então, foi a quebra de 4 empresas que não se dava nenhum consórcio, com a quantidade de trabalhador muito superior às outras empresas da Barra Mar. Então, tem alguns, infelizmente, nós conseguimos aí recolocar em torno de 90% dos trabalhadores, né? Mas, infelizmente, ainda não conseguimos recolocar todos, por causa desses fatores. Dos fatores da pandemia que reduziu a quantidade de ônibus na cidade, né? Isso é fato. A pandemia criou um novo modelo de cidade, de civilização, de organização das pessoas. Muita gente começou a fazer trabalho em casa. Hoje você vê, a gente faz muita coisa online, você faz muita reunião online. Então, tudo isso vai diminuindo. O fluxo de passageiros, automaticamente fluxo, linhas. Tudo. Você tem uma ideia, a gente fazia um seminário, uma reunião de uma confederação, a gente tinha que ir para Brasília para fazer a reunião. Hoje a maioria das reuniões a gente faz online. Então, tudo isso você vai o quê? Vai diminuindo a quantidade de você se deslocar. De alguma certa forma. Então, isso, no geral, diminuiu a quantidade de passageiros, diminuiu a quantidade de ônibus, e aí a gente não pôde recolocar todos. Além disso, nós temos aí os gargalos do problema do acordo da CSN, que foi um acordo que a gente esperava uma coisa e aconteceu outra. Nós tivemos a promessa do acordo que seria cumprido imediatamente, infelizmente, cumpriu para uma parte, mas infelizmente não cumpriu ainda para outra, que é um grande desafio, né, meu, que é um compromisso que eu faço, assim, que eu luto todo dia, que eu lembro todo dia, que eu cobro todo dia, que eu não vou ficar em paz comigo mesmo enquanto esses problemas não tivessem todos sendo resolvidos. Mas com fé e muita luta e com adoração combatente, né, a gente tem certeza que a gente vai chegar lá a esse objetivo de resolver todos os problemas pendentes ainda da CSN. Não foi como a Verde Mar, como a Barra Mar, como a Vitral, como a ITT, né, que a gente conseguiu, naquele momento, resolver todos os problemas ali muito perto, mas naquele momento não tinha pandemia, eram as empresas menores. Você tem uma ideia, eu citei 3 empresas, que na outra foi 4. Sim. Né? E não foi todas em um momento só, foi em momentos variados. E mesmo assim, você não teve uma pandemia por trás disso. Então, teve muitos fatores que contribuiu para que a CSN, com todas essas vitórias que nós tivemos, né, não fosse igual às outras. Além disso, olha que a CSN, a gente tem conseguido coisas inéditas. Né? Nós conseguimos aí, os trabalhadores que fez saque aniversário, a gente conseguiu que eles sacassem FGTS. Nós conseguimos seguro-desemprego para esses trabalhadores que estavam no REDA. Liberar. Né? Fala Salvador acompanhou, pesquisamos sobre isso. Então, assim, coisas inéditas em categoria que vai também criar jurisprudência para outras categorias que a gente conseguiu para esses trabalhadores. Mas, infelizmente, ainda temos a pendência aí da rescisão para a maioria, que agora está adiantando bem. Né? Nós já estamos fazendo uma parte com essa venda do terreno lá do Estado. Estamos acompanhando e o sindicato está essa semana começando a fazer esse trabalho. Nós temos outro terreno da MRV, que a gente está comprando também, a gente, a qualquer momento, pode estar pagando a todos esses trabalhadores que ainda não estão relocados. E nós temos negociando já os outros terrenos também para pagar os trabalhadores que estão trabalhando. Então, todos os trabalhadores, nós temos uma perspectiva de pagar todos os trabalhadores, tanto os que estão fora, como os que estão trabalhando. O que impulsionou o senhor a se tornar vereador de Salvador? Qual foi essa intenção, esse gosto, essa vontade que o chamou, teve esse chamado para defender e fiscalizar essa cidade? Na realidade, não eu considero isso como tarefa. A gente na política tem algumas tarefas, às vezes o partido nos coloca algumas tarefas para a gente se desenvolver. E eu acho que essa é mais uma tarefa, né, que foi me dada para que eu me colocasse meu nome, que foi, né, já pela segunda vez aprovada pela população. Segundo mandato, um dos vereadores mais votados da cidade. Um segundo mandato com uma votação maior do que o primeiro mandato. Sim. E um segundo mandato dentro da pandemia, né, que todos os vereadores... Dentro da pandemia. A maioria, né, dos vereadores caíram de votação e eu tive um crescimento de votação, então isso é muito satisfatório. Mas isso é fruto da seriedade, do trabalho, né, do acolhimento, do apoio, do debate que a gente faz por um tema tão
tão sério na cidade, que é a questão da mobilidade. E quando a gente fala de mobilidade, a gente não está falando só do direito de vir, né? A gente está falando também do acesso, porque se você não tiver acesso à mobilidade, você não tem acesso aos outros serviços. Você não tem como ir para o médico, você não tem como ir para a escola, você não tem como ir para a faculdade, você não tem como acompanhar a cultura da cidade, o esporte da cidade. Então você não tem direito a nada. Então você fica preso dentro das comunidades, ali adoecendo mais ainda dentro das comunidades, sem ter acesso à cidade, sem ter acesso aos serviços da cidade. Então a mobilidade tinha que ser eleita um dos pontos prioritários também. Isso é uma categoria muito importante. Como é a questão da saúde, da educação, da segurança, né, do lazer, da cultura, a mobilidade tinha que ser essa prioridade. Tinha que ter essa prioridade na cidade. Mas, infelizmente, a gente tem um modelo de transporte muito ruim, não é o ideal. Eu sou muito crítico, um modelo de transporte que tira linhas, um modelo de transporte que tira ônibus, um modelo de transporte que deixa muito a desejar a população de Salvador. Nós temos, Renato, hoje, em média, aí, de mais de 40% da população de Salvador que anda a pé. É verdade. Que anda a pé, que não tem condições de pagar a tarifa. E não adianta você botar um domingo e meia com meia dúzia de ônibus. Então domingo é meia, meio-dia esperando um ônibus. Então, domingo é meia, ele é um fake. É um fake, porque não adianta você botar isso. Eu acho que quem se sacrifica no domingo meia é o trabalhador do transporte, é o rodoviário. É o motorista, é o cobrador, porque tem uma jornada excessiva, né, com excesso de horas extras e com excesso de viagens. Se você que é motorista, é rodoviário, sim. Né, você chega no domingo, se você dá 3 viagens no meio de semana, domingo você dá 5. Né? Então, isso é uma prática que tem... Frota 30%, né? E aí, assim, domingo é meia dúzia de ônibus e meio-dia esperando domingo ônibus. É meio ônibus mesmo, né? Meio ônibus. Meio ônibus. Mas não é culpa nossa do trabalhador de transporte, é culpa do modelo... Atenção, prefeito. É culpa do modelo de transporte que tem na cidade de Salvador, entendeu? Que tem um modelo de transporte que não atende a população, e aí, além desse domingo é meia, muita gente que tem o seu dinheirinho só para pegar o seu vale-transporte para ir trabalhar e voltar, não pode mexer nesse vale-transporte para poder ir na praia, para poder ir no centro da cidade. É verdade. Porque senão no final do mês não vai ter dinheiro para pegar, para ir trabalhar. Então as pessoas continuam presas dentro dos bairros sem poder sair por causa da questão de não ter um transporte, um meio de transporte que seja de uma forma social, que contemple a população que mais precisa. Diante disso aí que o senhor falou, tem uma pergunta que eu acho que ela incrementa muito isso. O senhor, como vereador da cidade de Salvador, qual projeto que o senhor teria para a população diante do quadro que enfrentamos de desemprego na cidade? Qual o projeto para a população diante do sistema de transporte em Salvador? Olha, Renato, Salvador é uma das cidades campeã de desemprego. Então, mas você tem como desenvolver muito emprego. Salvador é uma capital turística, ela precisa ter mais investimento nessas áreas. Você tem uma ideia, um ponto turístico da nossa cidade, né, aqui pertinho, que é o Pelourinho, sim, que recebe muitas visitas, que hoje está praticamente abandonado. Pelourinho hoje é abandonado. É abandonado. E então, também, fora as criminalidade, os vândalos. Então, é preciso ter uma política de incentivo ao turista, né? Com segurança, claro, né? Com atrativos, né? Para poder você ter uma ideia, os navios que chegam de passageiros, né? Não desce aqui em Salvador, não chega a descer 30% para visitar a capital. Fica todo mundo lá dentro. Com medo. Com receio, porque não tem atrativo, né? Verdade. Não tem coisas atrativas e o receio também de alguma coisa. Então, isso está errado, isso precisa mudar. Para o setor de transporte, eu acho que se eu vejo algumas cidades, né, que quando você faz um modelo de transporte adequado, tem aumentado o número de ônibus, e quando aumenta o número de ônibus, aumenta o número de... porque aumentou o número de passageiros e aumenta o transporte de trabalho. E aí o pessoal pode ficar assustado e dizer assim, a tarifa zero, principalmente os cobradores.
não precisa os cobradores não precisam se preocupar e não é preciso tirar os cobradores com a tarifa zero. O ônibus tem muito serviço que precisa do cobrador. Sim. O motorista não pode. Sem dúvida. O motorista não pode parar o ônibus e operar um elevador. Principalmente, imagina se um motorista tiver que parar numa ladeira, puxar um manete para ir lá operar um elevador do ônibus, né, e esse manete soltar. E aí é um acidente gravíssimo. Além disso, vai atrasar mais ainda as viagens. E outras coisas que é importante a presença da segunda pessoa dentro do ônibus, né, para ali estar orientando o motorista, estar orientando os passageiros. Né, você pode desenvolver alguns serviços também ali naquele validador, né, que pode ser feito de uma forma ali. Né. Então, assim, a tarifa zero seria para corrigir um problema social e aumentar a posto de trabalho para os cobradores, para os rodoviários. Né. E aumentando para os rodoviários, aumenta para os cobradores, para o motorista, para a manutenção, a administração, aumenta no geral. Né. Então, e corrigir um problema social que eu coloquei aqui há pouco instante. Então, tem lugares que criou a tarifa zero e no Brasil já tem mais de 100 cidades assim, com esse modelo de tarifa zero. Essa tarifa zero é projeto do senhor? Eu tenho um projeto desse na Câmara aqui de Salvador. Infelizmente, o projeto não andou, não está andando, né, porque a cabeça do Executivo não pensa ainda dessa forma. Mas a questão da tarifa zero, onde tem se criado, tem lugares que tem aumentado, né, em 3 vezes o número de passageiros, 3 vezes o número de ônibus, e tem diminuído em 50% o número de automóveis na cidade. Isso é proteção ao meio ambiente, né? É diminuir a emissão de gases na cidade. Né? Ela ia impactar diretamente em outros fatores. Em outros fatos. Então, assim, você bota lá ônibus elétrico, né? Diminui a emissão de gases, você corrige o problema social, e aí quando você tiver realmente tarifa zero, eu acho que esse é o processo, esse projeto, né, que eu encaminhei aqui em Salvador, eu acho que é um projeto de futuro. Eu acho que o Brasil... Olhando, né, por esse lado, ele é... Assim. No futuro, bem próximo, a gente vai ter esse modelo de transporte de tarifa zero. Vai ter que usar e vão lembrar disso. Com certeza. Que lembre, né? Tomara que lembre aí do projeto de Hélio Ferreira. Agora, sim, acredito que isso ia se acelerar bastante, né, e assim antecipar, se tivesse um movimento popular de rua, se as pessoas, as pessoas realmente fossem para a rua. Tendo em vista, porque o senhor falou, ele diretamente seria beneficiado os desempregados. Com certeza. Se as pessoas fossem realmente para a rua lutar, brigar por isso, as coisas iam se adiantar e ia resolver mais rápido. Né? Mas eu vejo isso aí como um futuro bem próximo, esse modelo de transporte público que eu acho que é o ideal para corrigir o problema social que existe hoje nas grandes metrópoles, principalmente na nossa cidade de Salvador. O que a população de Salvador pode esperar para 2024? Muita luta, né? Não é só 2024, sempre, né? Eu acho que a gente, como cidadão, como parlamentar, tem que estar sempre olhando, né, o melhor para a nossa cidade e para a nossa população. Né? O povo soteropolitano é um povo feliz, acolhedor, trabalhadores, né, e trabalhadoras, então são um povo aguerrido, né, que qualquer dedicação que a gente possa estar fazendo em prol desse povo é o mínimo de obrigação que a gente tem como tarefa na nossa cidade. É verdade. Hélio Ferreira em 2024 como vereador? Essa provocação, eu acho que eu falei para o senhor que o programa é polêmico. Tem que ter uma polêmica. Eu acho que não é o momento. É uma interrogação? Né? É uma interrogação. Acho que não é o momento da gente... Acho que o momento agora é da gente consolidar mais ainda o mandato, né? Manter a pegada que o mandato tem. Né? Nosso mandato tem um olhar de luta, né, dos trabalhadores, de apoio às lutas dos trabalhadores, seja ele de qualquer categoria. Nosso mandato na Câmara é sempre votar em todas as pautas que é a favor dos trabalhadores. Hoje mesmo votamos numa pauta na Câmara a favor dos servidores municipais. Este mandato é a cara do mandato, um mandato de esquerda, um mandato que nasce no seio dos trabalhadores, né, que tem essa visão, sempre está lutando em prol dos trabalhadores. Além disso, um mandato que tem um olhar social, né, de olhar as comunidades, das necessidades, né, que são grandes nas comunidades, né, de muitas carências, né, de poder estar intermediando ajudas, né, dentro dos órgãos públicos, naquilo que está no nosso limite e na legalidade, para que possa ser feito em ajuda das comunidades. Esse agora é o momento de perguntas dos nossos ouvintes, é um oferecimento da Força Sindical Bahia, né, e o Sintepave Bahia.
na liderança do nosso Irailson Gazo. Um abraço para você, Gazo. Eu queria começar aqui, vereador, com uma pergunta do nosso rodoviário Hamilton, conhecido como Kiko, motorista da plataforma. Ele pergunta ao senhor: presidente Hélio, gostaria de saber se é possível colocar uma pauta no que vem, na campanha salarial, de gratuidade do metrô para os rodoviários. Essa questão é uma questão bem longa, né, vereador? Sim. Na realidade, Renato, eu quero aqui aproveitar que você falou de Gazo, mandar um abraço. Um grande camarada de luta também, né, do movimento sindical, que faz a luta aí também diariamente, grande sindicalista. Grande Gazo, abraço, Gazo. E vindo aqui para a resposta de Kiko. Kiko, isso. Na realidade, esse foi um dos pontos de pauta, né, da campanha salarial deste ano, mas infelizmente, né, não foi ainda possível, né, fazer conquistar essa integração. Na realidade, é nosso objetivo, e eu tenho apresentado isso também como projeto de lei, mas infelizmente a CCJ, né, que analisa, considerou como inconstitucional, porque é uma relação de capital e trabalho, mas tentei fazer isso também pela Câmara, mas é uma luta que a gente tem permanente, não como gratuidade no metrô, mas como uma integração em todos os modais de Salvador, porque o Salvador não vai ser só no futuro não vai ser só um modal. Nós vamos, né, temos aí BRT, temos metrô, temos TCO, vamos ter aí o VLT do subúrbio, então nós já temos que pensar nessa integração como um todo. Então, mas é uma luta, e tenho certeza que ele me lembrando no próximo ano, sim, né, Kiko, nossos seminários. Nosso vereador está falando. Lembre aí os diretores da base, que a gente, no seminário de construção da pauta, na assembleia de aprovação da pauta, a gente colocar e não esquecer desse ponto aí para continuar a luta, para uma hora a gente conseguir aí mais essa conquista para os trabalhadores. Temos uma terceira pergunta, né, do motorista Celso e do cobrador Fábio, ambos da plataforma. Vereador, se na próxima campanha salarial há como colocar uma pauta para ajudar os cobradores a tirar a habilitação D paga pelas empresas? Com certeza, eu acho que diante, né, dessa discussão que hoje foi essa campanha salarial, ela veio à tona de uma forma bem mais, né, contundente, né? Muita gente não acreditava, né, que essa era a verdade, essa tentativa de tirar os cobradores, mas os caras falam que não tiraram ainda porque o sindicato não deixou. Em cima de guerra, né, velho? Em cima de guerra. Mas esse ano a coisa foi bem clara, né? Muitas declarações de muitas autoridades. Falaram besteira sobre os cobradores, né, que era obsoleto. Muitas assim. lamentáveis muito lamentável. Mas o que ficou evidente é que existe realmente um interesse de tirar os cobradores. Uma vontade, né, da parte e a gente viu isso. Então, essa campanha serviu para mostrar para aqueles que ainda não acreditam que isso é uma verdade, isso é um fato que existe, né? Esse desejo, essa vontade, e tanto dos empresários como, né, do poder concedente, de acabar com a função de cobrador. Então, é uma luta muito grande que a gente tem, né, permanente, e eu acho que essa ideia desse ponto de pauta de nem financiar, de essa obrigatoriedade de bancar essa habilitação para esses trabalhadores que têm interesse. Tem esse sonho, né, é um sonho. Que tem esse sonho de se profissionalizar como motorista. Ela é uma coisa, ela é excelente, né? E eu acho que a gente tem que botar e lutar muito por isso, né? Botar e fazer a luta mesmo para conquistar isso para esses trabalhadores que querem se profissionalizar e se tornar um motorista. Boa pergunta, viu? Motorista Celso e cobrador Fábio. Ótima pergunta. O vereador já está falando que já vai ser item de pauta para a campanha salarial de 2024. Só não podemos esquecer, né? Não pode esquecer. Acho que todos os nossos ouvintes, os cobradores, né, eles vão cobrar, né? É o sonho de cada cobrador se tornar motorista, né? Essa próxima pergunta é com dedicação à Clínica Toxilab, Clínica Toxicológica em Salvador. Procure as clínicas Toxilab em Salvador. Vá lá, com recomendação minha. Essa quarta pergunta, vereador, é da cobradora Silvana Tanã
e do cobrador Hamilton, da plataforma, e Silvana Tanan, da Altetrans. Gostaria de saber do vereador, qual a dificuldade, Hélio, de colocar na Câmara de Vereadores uma pauta para tirar do cobrador a função e se tornar profissão? Eu já encaminhei alguma coisa nesse sentido. Não sei se é como essa nomenclatura, né, mas algo parecido. Eu criei um projeto de criar a segunda função dentro do ônibus, né? A segunda pessoa dentro do ônibus, que seria o cobrador de bordo, para proteger os cobradores. Depois criei outro projeto para manter os cobradores. Né? E então, se não existir, o senhor já vem já... se não, eu tenho vários projetos nesse sentido de manutenção dos cobradores. Infelizmente, por a correlação de força dentro da casa, né? E pela vontade do executivo, né? Como pensa o executivo, termina às vezes o projeto não andando. Mas não vejo, se eu não tiver apresentado ainda nesse projeto com essa nomenclatura, eu não vejo nenhuma dificuldade e me comprometo já amanhã mesmo a gente trabalhar em cima desse projeto. Depois você me passa, por favor. Olha aí. Né? E a gente pode encaminhar dessa forma já de mudar mudar de função para profissão. Fresquinho, hein? Né? Fresquinho na Fala Salvador. Excelente. Mas foi uma observação excelente. Agradeço a Silvana pela contribuição. Silvana e o cobrador Ramiro. Né? E o cobrador Ramiro. E a gente constrói, né, o nosso mandato assim, ouvindo as pessoas, ouvindo as sugestões. Né? Assim também a gente constrói o mandato também sindical na entidade, ouvindo os trabalhadores e a opinião dos trabalhadores e as necessidades dos trabalhadores. É assim que a gente constrói, né, um projeto de mandatos, né, tanto sindical como parlamentar, dentro de uma democracia. É ouvindo as pessoas, é ouvindo o contraditório, é ouvindo a voz do povo, a autocrítica, é ouvindo a crítica construtiva, e aí a gente vai observando aquilo que é produtivo e apresentando aí para o melhor possível para os trabalhadores. Parabéns, Silvana, parabéns, cobrador Hamilton. Ambos, a pergunta de vocês vai se tornar projeto de lei, pelo menos tomara que se torne, né? Se os amigos da Câmara ajudar o vereador, né, a levar para frente, né? Tendo em vista que ele já tem vários projetos, como ele falou, em cima do vereador, protegendo os mesmos, tentando buscar agora tirar de vocês função para profissão. Né, vereador? Eu queria deixar aqui uma pergunta do nosso amigo Edmilson Santos, conhecido como Laranjada, né? Ele que é da Altetrans. Se há possibilidade do vereador intermediar junto à prefeitura e ao governador sobre o modal, agora que vivemos sobre transporte, tendo em vista aí agora BRT, metrô, conversar com prefeitura e estado, tendo em vista que eles tiraram as linhas de Lapa. Então, quando eles tiraram as linhas de Lapa, eles sobrecarregaram as linhas de bairro levando para o metrô. Então, as linhas de Lapa agora saíram, então as linhas de bairro estão tudo sobrecarregadas e tirou os carros. Meu amigo Laranjada, mandar um abraço aqui para você. Laranjada. Olha, Renato, eu acho que essa questão não é nem questão de Estado, né? Eu acho que essa questão desativada de linhas é de município mesmo. Eu acho que é aquela política que eu falei lá atrás. Tem muita gente ficando na rua, tem muita gente tendo que fazer sacrifício para pegar mototáxi, pegar aplicativo, porque os ônibus não estão dando conta da quantidade de pessoas. Então, quem tem que botar o ônibus a mais é a prefeitura. Se está descarregando mais passageiro pelo metrô, a prefeitura tem que botar uma quantidade de ônibus, que é o sistema, ele é administrado pelo privado, mas ele é gerido pelo público, né? É o poder público que determina as normas do sistema. Então, se a prefeitura tem que fazer análise com seus engenheiros e olhar e dizer assim, aqui precisa de mais 10 ônibus, e mandar para as empresas cumprir a ordem de botar mais 10 ônibus lá para atender a população. É o que eu venho falando sempre na Câmara, é o que eu venho sempre debatendo, que a população está sendo penalizada com essa retirada de ônibus, com essa retirada de linhas, né, com essa diminuição de ônibus. Nós já temos 2.700 ônibus na cidade, hoje a gente tem menos de 1.800. Temos visto isso, né, na população. Então a população está sendo penalizada e nós estamos perdendo posto de trabalho, né? Porque a gente era para ter uma quantidade de posto de trabalho bem maior. Uma prova disso é que a gente não pôde ainda absorver 100% do trabalho da CSN,
porque a gente perdeu o pós-trabalho com a quantidade de ônibus que a gente perdeu, né, depois da pandemia. Então, o modelo está muito arcaico, né? O modelo temos visto ônibus não está lotadíssimos. contemplando a população, e isso é essa realidade que ele falou aí, né, que Laranjada falou aí. Mas depende, assim, depende mais, eu acredito, a questão da secretaria, né, do município, né, de resolver essa situação. Que é um projeto, né, do senhor. Que eu me comprometo a conversar com o secretário, né. Agora, eu acho que o prefeito da cidade, que é a terceira maior do Brasil, e o governador, eu acho que eles precisam se sentar, né, para discutir e achar uma fórmula de melhorar o transporte de Salvador. Eu acho que é um papel já de executivo com executivo, entendeu? De fazer essa conversa de melhoria para as questões do transporte. Mas eu acho que esse debate lá dos dois executivos é uma coisa macro, né? Uma coisa bem maior. Eu acho que a questão de corrigir a questão da igualdade de tarifa sobre o metrô, que o metrô hoje leva 61% da tarifa, o ônibus leva 39%. Não tenho aqui procuração para defender. E que a população, às vezes, nem sabe disso. Nem sabe disso. Então, assim, mas isso termina refletendo tudo o que na crise do transporte cá para a gente, que termina, por tabela, atingindo a gente. Enriquece, né, um lado e enfraquece o outro. Então, assim, são coisas que precisam ser discutidas, mas é eles dois lá que eu acho que tem que fazer essa conversa, né, de sentar, dialogar e conversar para achar o caminho de resolver esse problema. Esse problema aí da desativação de linhas, né, dessa quantidade de carro inferior à necessidade da população, eu acho que é uma coisa que o município tem a obrigação de resolver. De um tempo para cá impactou muito. Nós vemos a população que está nos assistindo, pode falar sobre isso, né? Horário de pico, 7 horas da manhã, agora 18 horas da noite, os ônibus estão lotados, que não tem espaço. Os ônibus, Renato, hoje eles atendem mais só os corredores, a maioria dos bairros, né? Você tem uma ideia, você tem uma ideia ali na Geral São Caetano. Aí você bota um ônibus para entrar na Boa Vista, bota um ônibus para entrar em Capelinha. A demora é tão grande que as pessoas vão andando. Aí imagina um idoso, um deficiente, termina indo andando. É isso mesmo. Porque chega mais rápido do que esperar o ônibus. Porque parece que é uma coisa proposital. Já bota um ônibus ali para entrar só um ônibus, né, para atender a população de um bairro grande ali como é Capelinha. Eu estou citando aqui Capelinha, Boa Vista, de São Caetano, como exemplo, mas isso acontece em vários lugares. Em todos os bairros. Cidade Baixa é assim. Todos os bairros. Cajazeiro, lá em Jaguaripe, 1 e 2, também tem esse problema. Então, vários lugares que está tendo esse problema de tirar os ônibus de dentro dos bairros, botar nos corredores, e a população está penalizada com isso. Essa reclamação é pertinente. Pertinente. Temos aqui uma última pergunta do momento de perguntas. Ele é Anderson Freitas, ele é motorista reabilitado da empresa Plataforma, presidente Hélio e vereador. Há muita reclamação do plano Apvida, né, sobre demoras das cirurgias, pois eles remarcam várias vezes e sempre falam que a máquina está com problema. Segundo ele, a visão já não está legal. No caso, ele fala sobre a máquina oftalmológica. E dentre outras, né, marcação de cirurgias. O nome dele Anderson Freitas. Anderson. Boa pergunta. Olha, acho que primeiro o sindicato tem que fazer um ofício para as empresas, né, para a Integra, para tratar desse assunto de uma forma com a Integra, né, que o sindicato não gere plano, e a nossa cobrança tem que ser aos empresários, que é eles que controlam o plano, contratam o plano, né, mas eu quero aqui colocar, né, o jurídico do sindicato à disposição para qualquer situação, né, que atinja os trabalhadores, que não esteja atendendo os trabalhadores, que cabe um processo, que eles procurem o jurídico para poder reivindicar na justiça os seus direitos. Além dessa questão, que couber processos, nós também devemos fazer essa cobrança de uma forma oficial. Excelente. Né, às empresas, né, acho que poderia até fazer um ofício para as empresas,
solicitando uma reunião para tratar exclusivamente desse tema, da questão que está afligindo também os trabalhadores. Isso, as coisas assim, a gente precisa realmente ouvir os trabalhadores, né, para poder a gente entender o que está acontecendo, né, e essa coisa que o Anderson traz, né, dessa situação que eu não sabia desse problema, é um tema novo, né, que está acontecendo, mas que precisa ser cobrado solução e que precisamos também encaminhar, se preciso for, juridicamente também, ações contra a Rapvida para poder ter essa responsabilidade de atender bem os trabalhadores. Sim, e também aqui a gente deixa claro que nós ouvimos todas as partes. O Rapvida também, se quiser se pronunciar com nota, com alguma informação sobre esse lado, a Fala Salvador está totalmente disponível a ouvir o Rapvida. Lembrando que aqui é imprensa, somos comunicólogos, então temos que ouvir ambas as partes, o lado do Rapvida e o lado do trabalhador. Eu queria aqui perguntar para o senhor, fundo de mobilidade, esse fundo de mobilidade, vereador, que nunca é aberto, será que o fundo de mobilidade seria a solução para os problemas da nossa cidade? Olha, para a questão de tudo que a gente discutiu aqui, eu acho que é necessário ter um fundo de mobilidade, mas esse fundo seja alimentado, né? O fundo de mobilidade criado aqui em Salvador foi criado no plano de mobilidade pela uma emenda da minha autoria, lá quando se discutia o plano de mobilidade de Salvador. Eu consegui colocar uma emenda para criar esse fundo de mobilidade, justamente para que fosse resolvido algumas coisas. A minha intenção é que naquele momento esse fundo fosse alimentado para criar tarifas sociais para as pessoas. Esse projeto foi do senhor? Né? Foi nosso, que as pessoas que não tivessem condições de pagar transporte pudessem ter essa tarifa social através do fundo de mobilidade. Sim, sim. Infelizmente o fundo teve uma alimentação pouca, muito pouca, eu acho que chegou a 20 e poucos milhões, mas eu acho que esse problema na época da intervenção da CSN, não sei bem, mas parece que terminou usando esses valores. Mas hoje, o fundo necessita de criar um fundo de mobilidade, não só, né, esse que tem em Salvador, mas eu acho que tem que ter uma discussão dos prefeitos, da frente de prefeito nacional, né, tem que ter uma discussão com o governo federal, para se criar um fundo de mobilidade nacional, né, lá por Brasília ter um fundo de mobilidade, e de lá fosse criando os fundos de mobilidade municipais, né, estaduais, para que esse fundo nacional vá alimentando, né, os fundos municipais, né, junto também com algumas contribuições do setor de transporte, né, nesse fundo de mobilidade, para que garanta aí a tarifa zero, que é daí que eu acho que pode vir a tarifa zero, para poder corrigir esse problema social que a gente discutiu aqui do transporte público e outros problemas do transporte público. Então, acho que hoje o fundo pode vir por aí, mas o transporte tem muitos recursos que poderia estar com o fundo de mobilidade bem mais alimentado. Nós temos aí a CID municipal, que é um recurso alto. Nós temos as multas, né, da cidade, que hoje arrecada mais de 100 milhões. Né? Muito grande. Você tem uma ideia, só o que arrecada de multa daria para você bancar gratuitamente os estudantes de Salvador. Né? Então você tem problema... Então, para mim entender, o projeto de lei que o senhor colocou, como usando o fundo de mobilidade, para mim entender, o senhor levou um projeto de lei na qual usasse esse fundo de mobilidade para garantir o transporte dos desempregados de Salvador, é isso? Sim, a ideia da criação do fundo era para ele ser alimentado para garantir aí a tarifa social gratuita, né? Tarifa social? Que seria uma gratuidade, né? Sim. Para os desempregados, né? Para os estudantes especialmente de escola pública. Excelente. Né? Reduzir a idade do idoso para 60 anos de acesso, né? de acessibilidade, seriam esses 3 temas, né? Acho que eu coloquei na época também até a questão de professores de escola pública, né, ter esse direito. Então, esse fundo seria para alimentar com esses recursos que arrecada do transporte. E olha, como eu disse assim, eu falei, até um colega falou assim, não, eu sei como que tem condições de ser onde está o recurso. Porque assim, como eu te falei, só a arrecadação naquela época que eu apresentei o projeto, só a arrecadação das multas bancaria todos os estudantes, né, de escola pública para viajar com acesso livre, né, nos ônibus. Aí você tem a CID municipal, né,
que vem também para o município, que são todos os transportes, todos que também arrecada muito. Os abastecimentos de Salvador, você tem a sede municipal. Tudo que vem de combustível em Salvador tem ali a sede municipal. Você tem o tributo dos leilões de automóveis, que são outros valores que entram também para o município. Né? Aí você tem também a parte do IPVA também que entra para o município. Então tem muito recurso do transporte que poderia garantir essa tarifa social, dessa gratuidade para essas pessoas, dos desempregados, reduzir a idade do idoso para 60 anos, garantir acesso gratuito para os estudantes. Os estudantes que é a família com baixa renda, né? Com baixa renda. Eu acho que estudante de escola pública deveria ter acesso gratuito. Projeto voltado diretamente para o povo, né, vereador? Para o povão. Então, assim, aquele momento eu via essa ótica e apresentei esse projeto. Infelizmente o projeto não andou, né? Mas era um projeto para corrigir esses problemas. Mas hoje eu já de acordo com o que acontece no mundo, né, que acontece em algumas cidades do Brasil, já vejo outra necessidade, já a necessidade da tarifa zero, que aí você vai contemplar essa parte de mais de 40% da população que não tem acesso ao transporte, você vai aumentar mais emprego no setor de transporte e você vai diminuir a quantidade de automóveis dentro da cidade, porque se você tiver um transporte de qualidade, com segurança, né, para você chegar até o centro da cidade, chegar até o seu destino e voltar sem precisar ali pagar a tarifa naquele momento, você não vai, muitas vezes você vai deixar seu carro em casa. Né? Isso é uma economia que você vai fazer. Se tiver tarifa zero, deixa então, você deixando seu carro em casa para você pegar o transporte público, você vai estar contribuindo com o meio ambiente na cidade. Porque vai diminuir o trânsito, vai diminuir o estresse, a emissão de gases na cidade. Vai ter que contratar mais pessoas, mais ônibus. Mais ônibus, né? É verdade. Né? Então, tudo isso vai ser um link que vai beneficiar todos, né? Tanto a comunidade, a população, como os trabalhadores de transporte. Mas isso precisa evoluir, né? Precisa evoluir. Eu acredito que o futuro próximo a gente vai chegar a esse projeto, né? Porque eu acho que é uma necessidade. O problema é muito profundo, é um problema que está abafado. Eu acho que é uma bolha, que essa bolha do transporte público, ela pode explodir. E a história nos mostra que já aconteceu. Que em alguns momentos, né, tem essa explosão do transporte público. Né? Nós tivemos uma mais recente, mas temos uma lá atrás em 97, se eu não me engano. Depois tivemos outra agora mais recente, mas acho que agora fez até aniversário, né? Desse movimento que teve no último, né? Mas assim, e acredito que essa bolha ela está se enchendo, está inflando, né? Está inflando e ela vai explodir a qualquer momento, porque a população vai chegar um momento insuportável de não aguentar, né, esse modelo de transporte que tem. Que assim, para fazer justiça não é só aqui esse problema, é um problema nacional. É verdade. Né? Aqui eu considero o pior, não sei porque a gente vive aqui, né? Isso. Né? Se a gente vive isso, mas é um problema que precisa ter uma política nacional de transporte, como eu falei, com esse fundo, alimentando os fundos municipais, para garantir aí a acessibilidade das pessoas, corrigir o problema social e melhorar, né, para nós, trabalhadores de transporte. Eu queria encerrar com 3 perguntas para o vereador. Um ídolo. Olha, um ídolo... Um ídolo. Não pesque não. O vereador está querendo pescar, não tem nome nenhum aqui, é um ídolo, não pesque. O vereador está querendo pescar, não tem como você pescar. Um ídolo. Che Guevara. Eu queria agradecer, né, um nosso amigo André Moreira, né, que faz parte também de nossa produção, nos ajudou muito com esse grande homem, nosso vereador. Mas um ídolo. Che Guevara. Che Guevara. Grande Che Guevara. Esquerdista, grande homem de luta. Um sonho. Olha, um sonho é ver uma sociedade. Pode ficar bem à vontade. Que a gente tenha, o sonho de real é que a gente tenha uma sociedade que não seja explorada um pelo outro. É que a gente hoje vive um sonho onde né? Hoje a gente não vive um sonho. Não vai fazer seu apresentador chorar, não. Uma realidade onde a gente existe o capital explorando o trabalho. Então, meu sonho é que a gente chegue um dia a uma sociedade, né, sem exploração do homem pelo homem. Eu sei que é um sonho bem distante, mas é um sonho que a gente... É um sonho.
é o sonho de um caminho que a gente pode chegar lá, né? Dessa sociedade que não seja explorada um pelo outro, né? Um exemplo de pessoa. Minha mãe, a grande guerreira, né, que lutou junto comigo ali, seu filho mais velho, que não se entrega até hoje, que está sempre na luta no dia a dia, né? E com todos os problemas que ela adquiriu, né, de doença, minha mãe hoje funciona metade do coração, né? Teve um infarto, hipertensa, e ela não se entrega, teve chikungunya, mas não se entregou. Então, acho que isso é um exemplo, né? E o exemplo de criação dos filhos, de lutar pelos filhos, de manter, do exemplo de como cuidar, da preocupação de não deixar ninguém passar necessidade, né? Vida simples, com muito aperto, né? E de não se entregar, né? Que está hoje aí com 78 anos, mas forte, firme, cabeça boa. Rainha. Então é um grande exemplo de vida para mim. Para terminar, o que Salvador significa para o senhor? Salvador, para mim, é muito importante, né? É uma cidade que me acolheu com meus 15 anos de idade, uma cidade onde eu construí família, tive 3 filhos, maravilhoso. Uma cidade que hoje me deu esse prazer de representar ela como vereador, né, dessa cidade, com muito orgulho. Por 2 mandatos. Por 2 mandatos, aonde construiu aqui minha vida, minha trajetória de luta, né, de vida. Então, para mim, significa muito, né? Porque significa, digamos assim, que hoje 70% da minha vida até aqui, né? Digamos, se você botar a minha idade com a idade que cheguei aqui, eu tenho 70% da minha idade em Salvador, né? 40 anos, mais de 40 anos em Salvador. Então, significa muito para mim, né? Muito por todas essas conquistas, por todas essas vitórias, por todas essas lutas, pelo aprendizado, pelo acolhimento, pela cidade maravilhosa, né? Pelas pessoas que Gloriosa Salvador. Né? A gloriosa Salvador, né? Então, é uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso. Então, eu me sinto soteropolitano, né? Porque na realidade já sou, né? Não sou de origem, né? Como nasci lá no interior da Bahia, mas me considero um soteropolitano. De Salvador para Fala Salvador. Fala, né? Fala Salvador. Vereador, eu queria te agradecer, né? Agradecer aqui pessoalmente. Eu que agradeço. Agradecer ao senhor aqui. É o presente para o senhor da Fala Salvador. Presente Olha, da Fala Salvador. Obrigado, meu querido. Agradecer por todas as perguntas. Eu acho que tem algo aí que o senhor vai gostar. Camisa do Vitória, não? Não, é Bahia. Não, Bahia. Rapaz. É uma brincadeira. Obrigado, viu? Acompanhamento. Vou botar logo o chapéu aqui para tirar a foto, né? City, né? Tirar o fone. O fone aí é um presente da Fala Salvador para o vereador. Camisa do Bahia para ele, com o boné do City, acompanhando agora o seu time, né? E aí, nós terminamos a nossa entrevista. Obrigado a vocês, telespectadores, obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanharam. Quero agradecer aqui a nossa produção, né? Nosso Davi, na mesa de áudio, nosso Pedro, nosso Laércio, nosso técnico TI e técnico OBS, Laércio, estamos trazendo ele aí, né, para um projeto grande aqui na Iteba, junto com o nosso professor Rodrigo Moreira, também, nosso coordenador daqui da escola, e a Eteba, Escola Técnica da Bahia, onde na Eteba você voa longe. Nós temos aqui análises clínicas, curso de segurança do trabalho, curso de rádio e televisão, na qual eu estou me formando. Vereador, muito obrigado. Estamos terminando aí nossa entrevista da Fala Salvador. Muito obrigado a vocês. A todos os ouvintes e os telespectadores, pela oportunidade e assim muito feliz de poder estar estreando aqui com você, que para mim foi uma novidade. Quando você falou que era uma estreia, né, eu não sabia, fiquei mais feliz assim, porque o primeiro programa não vai existir mais, vai ser esse. O primeiro programa não tem como esquecer. Da Fala Salvador, não tem como né, esquecer. vai ser o primeiro programa que foi participado aqui pelo amigo,
Perfeitamente. Hélio Ferreira que com a estrada. Então, para mim, é muito gratificante, né, ter feito esse debate. É assim que eu acredito em uma transformação de uma sociedade, né, que a gente debatendo, ouvindo, né, ouvindo o contraditório, ouvindo as opiniões, construindo as pautas, apresentando os projetos, lutando, né, e conquistando. Eu acredito em uma sociedade mais justa desta forma. Mas só agradecer a todos e me colocar à disposição, Renato, para estar construindo e dando continuidade a esse debate no momento oportuno que você me chamar, estarei presente. A porta da Fala Salvador está aberta. Mandar um abraço também para Cristiane, né, minha esposa, da nossa produção, ela que está muito nervosa mais do que eu, mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo, e a nossa equipe maravilhosa. Forte abraço a vocês. Um abraço para Kátia, feliz aniversário, Kátia. Um abraço para você, André Moreira. Um abraço para nosso Osmar Oliveira, né, nosso secretário geral do nosso presidente, nosso Hélio Ferreira, e o homem André Moreira, nosso Adailton também, que faz parte da nossa Fala Salvador. E nossa equipe é grande para fazer todo esse trabalho aqui. Deu trabalho, mas foi tudo por vocês. Forte abraço a vocês. Muito obrigado. Muito bem, Renato.